China retalha Estados Unidos e anuncia aumento de tarifa de 84% para 125%. E você vai ver ainda. Presidente Lula aceita a indicação do União Brasil para cargo no Ministério das Comunicações após saída de Juscelino Filho. E ainda, PL diz ter assinaturas para a urgência da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. E como sempre, nós chegamos ao vivo com as principais notícias. A China anunciou nesta sexta-feira que vai aumentar as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos para 125%, aprofundando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Pequim contra-atacou novamente na guerra tarifária criada pelo governo do presidente americano Donald Trump. Nesta sexta-feira, a China anunciou que vai aumentar as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%, aprofundando ainda mais o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. A nova tarifa entrará em vigor já neste sábado e é uma represália às tarifas impostas ao país asiático, que somam 145%. Em nota, os chineses ressaltaram que, levando em consideração que neste nível de tarifas, os produtos americanos exportados para a China já não têm mais nenhuma chance de serem aceitos no mercado. Se Washington continuar aumentando suas tarifas, a China vai ignorar. A incerteza gerada pelas políticas de Trump continua pressionando o dólar, que nesta sexta atingiu a menor cotação em mais de 3 anos em relação ao euro. As bolsas europeias operavam com tendências mistas após o anúncio de Pequim. Por sua vez, em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a semana com uma queda de 2,95%. Donald Trump decidiu na quarta-feira por uma pausa de 90 dias nas tarifas que havia acabado de anunciar contra 60 parceiros comerciais, uma isenção que excluiu a China. Washington, no entanto, manteve tarifas globais mínimas de 10% e sobretaxas alfandegárias de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis. No caso da China, as tarifas sobre as importações dos produtos do país asiático alcançam 145%. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia por uma resistência conjunta ao que chamou de intimidação. E o planeta está enfrentando uma crise de confiança com os Estados Unidos. Na semana passada, o governo de Donald Trump anunciou uma série de tarifas globais, mas recuou nessa semana e suspendeu por 90 dias o tarifaço que impôs a 75 países, exceto a China. Uma atitude que deixou mais evidente que o alvo sempre foi o gigante asiático. Mas o governo de Xi Jinping se mantém firme. Afirmou que não se curvaria a chantagens e lutaria até o fim, e ainda pediu mesmo à União Europeia. A sobretaxa de 125% que China anunciou ainda está abaixo dos 145% anunciados pelos Estados Unidos aos produtos chineses. Ainda assim, o magnata americano afirma que ainda espera fechar um acordo com a China. Enquanto isso, a confiança de eleitores do mercado financeiro e de lideranças globais continuam em declínio. Vamos entender mais esse assunto, tudo isso que está acontecendo, com um cientista político que também é americano, vive nos Estados Unidos, Eric Wirsol. Eric, bom dia para você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ele me ouve? Eric, você nos ouve? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, agora sim ouço você. Eric, vamos falar então, não tem como o assunto ser outro, né? Todos os jornais, e isso já há muitos dias, né? Mais de uma semana. E, de modo geral, desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos.
Agora, além da desconfiança, as dúvidas sobre ativos americanos, incluindo o dólar, internamente, Trump também enfrenta muitas críticas. Pesquisas recentes apontam, uma queda na aprovação e uma crescente oposição popular a essa guerra comercial. Empresários, investidores, até mesmo apoiadores republicanos têm demonstrado preocupação com esses impactos econômicos do que ele chama de uma estratégia tarifária. Eric, você neste momento está aqui no Brasil, nessa semana, mas eu gostaria que você passasse para a gente o que você tem sentido nos Estados Unidos, dos eleitores, das pessoas que vivem por lá, com relação a tudo isso que está acontecendo, esse vai e vem de tarifas, ele aplica uma tarifa, no dia seguinte ele recua, diminui a tarifa, suspende a tarifa, aumenta para a China. Então, assim, é até difícil de acompanhar tantas ações do governo americano. Bom, Tabata, eu estou neste momento nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar do Brasil na terça-feira, então estou aqui 2 ou 3 dias aqui nos Estados Unidos sentindo o clima, etc. Mas eu vou dizer o seguinte: os Estados Unidos estão num verdadeiro turbilhão neste momento. E todo mundo está pagando a conta, né? Só para você ter uma ideia, desde que o Trump anunciou essas tarifas, quase 2 semanas atrás, a Bolsa Americana perdeu mais de 6 trilhões de dólares de valor, evaporou. Só para ter uma ideia, isso é o equivalente a mais de 2 vezes o PIB do Brasil. O mundo inteiro perdeu mais de 10 trilhões de dólares. E, claro, anteontem iniciou essa pausa de 90 dias e a Bolsa reagiu um pouco, mas não chegou nem perto de recuperar aquilo que perdeu. Então, o mundo está indo de mal em pior. E os americanos estão sentindo. Os americanos estão muito preocupados que assim, não tem fim, não tem a estratégia. Mesmo americanos que apoiaram, eleitores americanos que apoiaram o Donald Trump, não estão entendendo qual é o desfecho previsto, qual é o fim disso. Muita gente fala, o governo dele fala que é uma tentativa de negociação. Trump gosta de negociar, ele começa a entrar duro e depois ele quer recuar de negociar. Mas ninguém está mesmo acreditando nisso, porque todo mundo entende exatamente aquilo que aconteceu com essa pausa. Não foi porque ele mudou de estratégia, ele estava sentindo muita pressão dos empresários, aliados políticos, doadores, membros do próprio partido, membros que até agora assim, agiram de uma forma muito fiel, mas eles disseram, olha, meus eleitores dos meus distritos, dos meus estados estão pouco contentes com isso, e você vai perder muita força política. E também, obviamente, as ligações que estava recebendo de líderes, aliados da Europa, da Ásia, etc., dizendo, olha, isso não vai dar certo. Então, quer dizer, ele estava com muita pressão e ele decidiu dar uma pausa, mas o que está acontecendo hoje em dia é que ninguém está vendo onde vai terminar essa estratégia. E isso está criando uma crise de confiança no mundo, e é uma crise de confiança no próprio Estados Unidos. Ou seja, empresários não sabem se devem investir, não devem investir, e muita gente, a ideia dele é trazer a indústria manufatureira de volta para os Estados Unidos, mas todo mundo sabe que isso depende de 2 coisas. Número 1, depende de ter muito tempo, se não tira uma fábrica que está há 20 anos na China e traz de volta para os Estados Unidos, isso vai levar 3, 4, 5 anos. E, além disso, se não vai fazer isso, você está ainda num clima de incerteza. E, hoje em dia, todos os empresários estão esperando ver onde vai terminar essa guerra de tarifas, tanto com a Europa quanto a Ásia. E também eu acho que, no caso, por exemplo, do Brasil, muita gente está também querendo ver como se posiciona diante de tudo isso. Porque eu tenho falado com muitos empresários brasileiros que estão olhando essa mesma dinâmica, e ele está pensando, agora é o momento de rever minhas alianças econômicas, sair mais dos Estados Unidos e entrar mais na Ásia, mas será que isso vai repercutir mal, ou seja, se realmente aumentar as tensões entre China e Estados Unidos? Então, muita gente está num momento de muita incerteza.
Agora, Eric, até então a gente falava muito sobre a política de imigração, de deportação de imigrantes, né? Era o grande debate, era o grande tema, de fato, nos noticiários, né? No dia a dia, acompanhando tudo aquilo. Agora, esse é o grande destaque, é essa guerra tarifária que você diz, que você até mesmo disse, né? Ninguém sabe aonde vai dar, porque ele anuncia um aumento para a China, aí a China responde e diz que vai lutar até o fim, se mantém firme o governo Xi Jinping. Por outro lado, Donald Trump, ele elogiou o presidente chinês. Então, assim, tentou manter ali uma certa cordialidade, mas ainda insistindo para que a China volte atrás. Ele demonstra em algum momento que ele vai recuar nessa guerra com a China ou não? Eu acho o seguinte, já estamos quando era 20%, 25%, 34%, que for, ainda se entendia isso como uma negociação. Agora com tarifas mútuas, uma taxando 125%, outra taxando não sei quanto, ou seja, o mercado já ficou impraticável. Existe aqui na televisão, aqui nos Estados Unidos, noticiários mostrando os portos na China, na Europa, etc., mostrando milhões de carros parados nos portos que ninguém quer mandar para os Estados Unidos porque sabe que não vão conseguir vender no preço praticado por causa das tarifas. E tem muitos produtos que estão parados nos portos no mundo todo porque não querem entrar nos Estados Unidos e pagar essas taxas. Então, o que vai acontecer? Eu acho que, de uma vez, o Trump tem que dizer o seguinte: olha, a tarifa sobre a China já está 400%. Só para dizer, olha, não vamos negociar mais tarifa. Temos que ter um acordo bilateral entre os dois países e vamos ver e desenrolar toda essa guerra assim, tarifária. Ou seja, as reclamações dos Estados Unidos é um pouco difícil de entender para o resto do mundo, porque a questão não é simplesmente a tarifa recíproca. Acontece que existem muitas barreiras não tarifárias que estão no jogo. Por exemplo, vamos pegar uma questão muito fácil de entender. Na Europa, tem muitos fazendeiros americanos, agricultores, que gostam de exportar seus produtos para a Europa. Mas muitos, por exemplo, a Europa só deixa, por exemplo, entrar certos tipos de maçã. Não qualquer maçã que você quer vender. São certas maçã, tipo de maçã que não é permitido entrar... A Europa quer proteger certas espécies de maçã. Estou dando um exemplo simples aqui. A mesma coisa existe na China. Tem certos produtos que os Estados Unidos conseguem mandar para a China, mas outros produtos não. Então, isso não é difícil de quantificar quanto vale isso em termos tarifários, mas é uma barreira comercial. Então, o que tem que acontecer, em geral, é ter um acordo bilateral que abrange tudo isso. Um outro exemplo forte. Aqui nos Estados Unidos, uma empresa chinesa, se não gosta de alguma coisa que aconteceu com uma empresa americana, pode ir no tribunal e processar no tribunal civil uma outra empresa americana. Uma empresa americana na China, que trabalha na China, não pode processar na China uma empresa chinesa, de modo geral. Então, ou seja, são muitas coisas que têm que ser articuladas e eu acho que achar que isso vai assim, chegar a uma solução nos próximos meses é muito difícil de acreditar. Agora, a gente tem visto também notícias sobre boicote, um boicote mundo afora, né? No Canadá, na Europa, as pessoas, os moradores, enfim, eles estão ampliando, divulgando uma campanha chamada de Compre Local, né? Incentivando as pessoas a comprarem marcas nacionais no lugar das americanas. Vocês já perceberam isso? Já teve? Alguém já comentou? Como que tem sido isso nas ruas ou em mercados? Tem sentido isso? Noticiário aí nos Estados Unidos falando sobre esse boicote? O que se sente mais, Tabata, é o seguinte. Para mim é tangível. É palpável que a marca americana declinou, ou seja, perdeu valor e muito valor nas últimas 2 semanas. Desde praticamente o final da Guerra Fria,
A gente vive num mundo unipolar, em que havia uma única superpotência militar e econômica, que é os Estados Unidos. Claro, a China vem ganhando espaço nos dois sentidos, sobretudo na parte econômica, mas assim, eu acho que essa instabilidade, essa imprevisibilidade que o Donald Trump está demonstrando para o mundo está assim, fazendo com que a marca americana se evapore. E aí acho que normalmente quando um americano como eu, quando eu ando na Europa, ou ando no Brasil, ando no Oriente Médio, ando na Ásia, ou seja, tem um certo grau de respeito, não por minha causa, nem pessoas que nem me conhecem, mas por ser americano. Eu sinto que isso está indo embora. Eu sinto que assim, as pessoas estão olhando para a gente como agressores, pessoas assim, que gostam de turbulência à toa. E eu sinto que isso vai afetar, de modo geral, como que as empresas americanas conseguem vender no mundo fora, vai afetar o turismo, como os americanos são tratados no mundo. E eu sinto que assim, os americanos que votaram no Donald Trump nem imaginaram que ia ter esse tipo de repercussão com a eleição dele há poucos meses atrás. Olha, interessante isso, né? A gente vai continuar acompanhando, Eric, tudo isso, porque de fato isso vai se prolongar e o governo de Xi Jinping não parece que vai retroceder, vai voltar atrás, apesar do presidente chinês ter dito ontem que numa guerra tarifária ninguém vence, né? E de fato ele está certo, mas vamos continuar acompanhando, então, tudo isso. Eu te agradeço muito pela sua análise, pela entrevista mais uma vez, por ter se disponibilizado, né, disponibilizado o seu tempo para conversar conosco. Muito obrigada, Eric, um ótimo dia para você e a gente se fala, então, numa próxima oportunidade. Valeu, Tabata. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nós acabamos de falar com o cientista político Eric Virson. E veja a seguir, governo federal prevê descontos para a conta de luz e deve beneficiar 60 milhões de brasileiros. E agora vamos ver como que está o tempo na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. 26 graus neste momento, a previsão mínima é de 22 graus. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta às 11 horas e 49 minutos agora. O governo federal confirmou um novo ministro das Comunicações. Será o deputado federal do Maranhão, Pedro Lucas, atual líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados. A nomeação e posse devem acontecer a partir da terceira semana de abril, depois do feriado prolongado. O ex-ministro Juscelino Filho pediu o desligamento da função no dia anterior, após ter sido denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, por supostos desvios em emendas parlamentares, quando era deputado federal. E o projeto de anistia atingiu o número de assinaturas para propor urgência na Câmara dos Deputados. Com isso, cabe ao presidente Hugo Mota colocar para votação em plenário e o próprio projeto, se a urgência for aprovada. O requerimento proposto pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, conseguiu 2 assinaturas a mais que o necessário para começar a tramitação de um pedido de urgência ao projeto que perdoa condenações dos extremistas que atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. O regime de urgência permite um andamento mais acelerado ao projeto, sem precisar passar pelas comissões temáticas da Casa e poder ser analisada diretamente no plenário. Mas o alcance do número de assinaturas não significa que o projeto está automaticamente em urgência. Os apoios colhidos permitem somente que o requerimento seja protocolado e registrado no sistema da Câmara.
Para o projeto entrar em análise no plenário, cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, colocar em pauta e definir quando o requerimento vai ser analisado. Para que a urgência seja aplicada ao projeto da anistia, será preciso que o pedido seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação depende de, no mínimo, 257 votos favoráveis. E nós falamos disso aqui no jornal ontem, só que hoje tem uma atualização. A Polícia Federal realizou uma operação que apura o desvio de verbas da saúde na Prefeitura de Sorocaba. O prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, conhecido como o prefeito TikToker, foi alvo e é alvo da investigação. Foram confiscados dinheiro em espécie, armas e um carro de luxo em endereços ligados a Manga. O dinheiro foi encontrado em cofres e em caixas de papelão. O valor apreendido foi de R$ 863.854, encontrado em endereços de pessoas ligadas ao prefeito de Sorocaba. A Justiça autorizou o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 20 milhões. A Polícia Federal investiga indícios de fraudes na contratação de uma organização social para administrar unidades de saúde da Prefeitura. O inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias. Nas redes sociais, o prefeito ironizou a operação. Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na sua casa e levaram seu celular e carro durante a ação. Segundo Rodrigo Manga, ele está sofrendo uma perseguição política e a operação ocorreu após ele ter se lançado pré-candidato à presidência da República. Manga se tornou conhecido nas redes sociais pela publicação de vídeos em que usa o humor para informar sobre os serviços realizados na cidade, como a disponibilização de carregadores portáteis e guarda-chuvas nos pontos de ônibus. Por um desses conteúdos, no entanto, ele se tornou alvo de uma denúncia protocolada no mês passado no Ministério Público por integrantes de coletivos ligados ao movimento negro. O pedido de investigação veio após a veiculação de um vídeo em que ele simulava homens sendo revistados por policiais. Segundo os ativistas, a gravação feita para anunciar a compra de viaturas do programa protege mulher, tem acúmulo da estética negra e reforça estereótipos ao colocar homens negros e periféricos para encenar supostos agressores de mulheres. Em nota, o prefeito afirmou que está colaborando com a Polícia Federal. A Prefeitura de Sorocaba informou que também auxilia as autoridades para o esclarecimento dos fatos. E agora a gente muda de assunto. O Ministério de Minas e Energia prevê que possa conceder energia com desconto a cerca de 60 milhões de brasileiros. Mas o benefício na conta de luz ainda não está em estudo pelo governo federal. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pretende enviar à Casa Civil o projeto de reforma do setor elétrico até o fim do mês. A ideia de isentar no total 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de luz, sendo que desse total, 12 milhões devem ter energia de graça e 48 milhões vão receber um desconto. O texto promete ampliar a tarifa social e simplificar as regras para aumentar o benefício, com gratuidade de consumo de até 80 kW por mês. Dessa forma, uma família que consome 120 kW mensais, por exemplo, vai pagar apenas por 40 kW com o desconto. O Ministério ainda informou que 22 milhões de pessoas também serão beneficiadas com o novo desconto social, que prevê a isenção da conta de desenvolvimento energético para pessoas inscritas no CadÚnico e que não estão contempladas no programa Tarifa Social, por terem uma renda per capita entre meio e um salário mínimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a mudança ainda não foi discutida, mas a análise pode ser feita pelas equipes técnicas assim que a proposta for apresentada. E na edição do Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer o menor estado brasileiro em termos de território, é Sergipe. Localizado na região Nordeste, entre os estados da Bahia e Alagoas, Sergipe é o menor estado do Brasil em extensão territorial. Apesar do tamanho reduzido, o estado é rico em cultura, história e belezas naturais. Conta com um povo acolhedor, festas populares como o Forró Caju e o São João,
além de paisagens marcadas por rios como o São Francisco e pelo belo litoral repleto de praias paradisíacas. E vamos ver uma câmera agora de Aracaju, que neste momento faz 32 graus por lá e a mínima é de 24. Olha que coisa mais linda, céu azul, mar azul. E assim a gente encerra a edição de hoje com essa vista tão linda. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você. A gente se encontra amanhã. Até!